Boa noite! Na verdade, é boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse nosso encontro de hoje, essa mentoria em grupo, esse bate-papo com a Isa. E hoje eu quero trazer para vocês uma parte muito importante do emagrecimento. Ui, quase caindo aqui. Mas que a maioria, eu acredito que 99% das mulheres que tentam emagrecer e têm resultado de fracasso não sabem dessa informação. Não sabem do poder que é o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Nós estamos falando, né? Nós viemos de semanas falando sobre cada passo do protocolo, não é assim? Cada passo do protocolo Mente Magra em 6 passos foi falado aqui em uma semana, mas sempre com uma informação totalmente nova ou complementar àquele assunto. E como eu sempre falo, o que é mais poderoso no emagrecimento? São 3 aspectos. Autoconhecimento. Eu falei isso no grupo hoje. Através do autoconhecimento, eu vou aprender o que me levou a engordar. Não é, porque eu comi demais, ou porque eu tô ansiosa, é metabolismo lento, é idade, nada disso. O meu autoconhecimento vai levar eu descobrir como o meu corpo se funciona, né? Como a emoção funciona, como é a minha relação com a comida. Isso é autoconhecimento. Isso vem antes de dieta, de exercício físico, qualquer coisa que vocês já tentaram fazer na vida para emagrecer. E é por isso que quem ainda não teve sucesso no emagrecimento é porque está preso lá atrás nos conceitos, na coisa do eu faço do meu jeito, ou eu não vi, né? Não é uma informação que eu não conheço, então para quê? Eu costumo dizer que tem 3 tipos de pessoas que não vão ter resultado em nada na vida. São as pessoas do tipo, aham, a pessoa do tipo, já sei, e a pessoa do tipo, vou ver depois. E o que quer dizer isso, Isa? Quer dizer o seguinte, aham, é quando a gente entra num projeto novo e aí a gente fala, aham, já vi, já li, mas não para ver o que é. Que é o que eu tô falando aqui, autoconhecimento. Segundo tipo, já sei. Não, eu já sei, já fiz lá o meu teste, nem seguiu, né? Às vezes nem seguiu o que tá lá no protocolo. Às vezes nem passou semana a semana. Ou, como é algo novo, a mente nunca viu, qual é a nossa desculpa perfeita? Vou ver depois. É o terceiro modo, né? A terceira mulher que não vai conseguir ter resultado. E aí, os pilares de ouro do emagrecimento: autoconhecimento. 2, poder de escolha. Cada vez que você, mulher, aprende a exercer o poder de escolha, vai ficando cada vez menor os momentos, as crises de ansiedade, de compulsão, em que eu não vou saber como relacionar com a comida, porque eu aprendi a exercer o meu poder de escolha. E o terceiro ouro no emagrecimento é o meu resultado, que ele vem dos meus 2 primeiros conceitos. E para fechar, né, hoje eu quero falar do último passo do protocolo, que é como manter a minha imagem da minha mente magra, porque o slogan de tudo isso foi desde o início: uma mente gorda não sustenta um corpo magro. Eu quero falar com vocês aqui hoje
sobre a importância da imagem, as imagens no meu processo de emagrecimento. E o que acontece? Muita gente, mas muita gente, né? Muita gente sabe o que significa isso. Como assim, Isa? Não, vocês simplesmente vão fazendo as coisas da cabeça de vocês sem nunca ter ouvido falar sobre o assunto, ou quando vai ouvir falar, traz preconceitos. E hoje nós vamos parar com isso por aqui. Hoje, quem chegou aqui agora vai aprender comigo, mas quem está desde o início, desde o passo 1, se não entender a importância das imagens mentais no meu processo de emagrecimento, o meu passo 6, que é como eu vou me manter magra, ou me manter no meu peso ideal, vai simplesmente perder o que está falando, né? Porque, gente, quando eu montei o protocolo, eu quis trazer tudo que há de moderno na neurociência e na física quântica. Porque eu já estava cansada, né? Faz o processo disso, faz o processo. E eu já estava cansada de ter algo que não atendesse aquilo que as pessoas estão usando lá fora. Então, o porquê a gente tem que esperar? Primeiro acontece fora do país para depois a gente aplicar aqui. Por que então não aplicar aqui aquilo que já está sendo aplicado fora do país há tempo? Então vamos lá. O que é a imagem mental? Quem de vocês hoje consegue se pensar ou imaginar no peso ideal? Ou, quando eu falo peso ideal, eu não falei magra, porque até a palavra magra pode me trazer uma conotação, um desconforto, um sentimento de, ai, não sei, Isa, isso para mim não está confortável. Então, eu preciso entender como que é. Será que eu consigo formar uma imagem? Porque se eu estou ali presa à dieta, a contar calorias, eu não estou me preocupando nem com as minhas emoções, de como aprender a lidar, nem com o meu perfil do emagrecimento, porque ele, sim, tem uma importância muito grande no nosso processo, e eu simplesmente estou agindo no automático, mecanicamente. Então vamos lá. O que acontece quando quantas vezes, né, vocês começam assim, motivadas, é, com aquele sentimento, né, de, agora eu vou, né? Só que acaba que sabota. Ou quantas vezes vocês já estão tão acostumadas com a imagem que vocês estão vendo no espelho hoje, que a mente pode não reconhecer você em outra forma, em outro corpo. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque quem chegou aqui, quem está desde o início, né? Quem está no meio não tem problema, porque vai assistindo os complementos e vai sendo acompanhado por mim. Mas quem está lá desde o início foi aprendendo que eu descubro o meu perfil, depois eu entendo do meu CPC, né? Que são as minhas crenças, os meus padrões, não é assim? E os meus comportamentos repetidores. Depois eu aprendo a reprogramar os meus pensamentos. Eu tenho um detox no meio disso tudo, né? Que é um detox de mente, de corpo e de emoções, de frequência. Depois eu aprendo a reprogramar as minhas emoções, que foi o tema do nosso último encontro, para finalmente eu pensar na minha imagem, em como eu me vejo. Porque se todo dia eu olhar no espelho
Eu preciso ter uma imagem congruente de quem eu estou me tornando. Porque se eu estou fazendo todo um processo de emagrecimento e de repente eu falo assim: ai, nossa, mas eu tô horrorosa. Nossa, como eu tô grande. Nossa, como eu tô imensa. Nada me serve. Tô gorda. Tô horrorosa. Eu não sei. Eu não sei qual frase, o que vem de expressão quando vocês se olham no espelho. Mas uma coisa é fato. A maneira como nós nos olhamos, a maneira como eu vejo a minha perspectiva, molda o meu resultado no futuro. Então, olha só, o dado chocante, né? Estudos mostram que 95% das pessoas que perdem peso com dieta restritiva voltam a engordar em até 2 anos. Óbvio, né? O problema não está no que eu como, mas como o cérebro vai me enxergar. E é isso que nós vamos falar hoje. A dieta restritiva, tem gente que acha que nem faz mais, né? Eu acredito, não é? Eu acredito. Mas nunca se sabe, né, as loucuras da mulherada. Vamos pensar o seguinte: mudança de perspectiva. Mudar completamente a forma como eu enxergo o emagrecimento. Emagrecimento ele é de dentro para fora. Emagrecimento é um momento em que eu estou ali, mas entendendo que para uma nova versão, um número menor que seja de roupa, um número menor na balança, envolve um comportamento diferente. Esse comportamento envolve hábitos, que envolvem, por sua vez, emoções. Não há como eu caber, entre aspas, no manequim menor do que eu estou hoje, sem que eu tenha uma mudança na minha perspectiva, na minha imagem de quem eu sou. Oi, maravilhosa! Gente, quem vai entrando, a gente vai dando oi, né? Tá, aquelas que já estão aqui, já, ó, tem até participação especial hoje, tá? O Nero participando aqui. Agora vamos lá. Mudança de perspectiva. A minha relação com emagrecimento, a minha relação como eu estou, né? Aqui, ela tem o seguinte: eu posso estar ignorando, né? Ignorando a forma como o meu cérebro trabalha, ou eu posso continuar agindo da mesma maneira que eu sempre agi, ou eu posso aprender a moldar a minha imagem mental do meu corpo ideal, do meu peso, para que eu possa ter uma transformação definitiva. Isa, mas eu não estou entendendo ainda o porquê disso da imagem. Vocês vão entender, mas daqui a pouco vocês vão começar a entender aonde eu quero chegar com essa informação. E lembrando, né, meninas, toda aula fica um e-book para vocês. Então, vocês estão tendo verdadeiro ouro, porque além de acompanhar, não que eu quero anotar, não consigo, não tem problema. Fica o e-book lá para vocês depois aprofundarem, porque tem coisas que eu falo aqui no slide, mas não dá tempo, né? E aí vocês leem, tem o e-book lá completinho. Então, olha isso, a ciência das imagens mentais no emagrecimento. Todo mundo que está aqui comigo
eu já dei um exemplo simples, né? Que é realidade versus imaginação. A minha mente, o meu cérebro, ele não sabe mesmo, né? Se eu estou no ano de 2025 ou se eu estou presa a uma emoção, a um sabotador, a uma crença. Por isso que vocês têm lá, né, gente, no protocolo, vocês têm um e-book com mais de 20 crenças sabotadoras do emagrecimento, da minha fome emocional. Então eu não sei se eu estou naquele momento preso lá atrás a uma emoção ou uma crença de que o que eu aprendi sobre emagrecimento, né? E eu não falo sobre emagrecimento, mas é o que eu aprendi sobre a comida, né? Se a comida era farta, se a comida era pouca, ou o que a minha mãe falava, enfim. Eu sei que hoje, né, os experimentos de Harvard formam o seguinte: as pessoas que imaginavam, né, que elas tocavam piano, elas desenvolveram uma atividade cerebral semelhante às que praticaram diariamente. Eu dou um exemplo mais pobrezinho, né? Eu falo do limão. Não é o tocar piano, mas eu sempre falo, meninas, imagine o limão, a gotinha de limão na boca de vocês vão salivar. Tem limão aí? Não, não tem. Ou seja, é a minha mente imaginando que tem limão e eu tendo uma resposta fisiológica de encher a boca de água como se eu tivesse limão. Então, o que que isso vai me ajudar a emagrecer, Isa? Eu quero aprender, eu quero estar na balança. O que que isso vai me ajudar? Qual é o poder da minha imagem mental? Se eu tenho uma imagem negativa, né? Se eu me vejo como alguém fracassada no emagrecimento, o meu cérebro vai ter uma resposta fisiológica de uma emoção, de uma ansiedade, até de uma compulsão, quem sabe, mas vai reforçar isso em mim. As mesmas programações que vocês ouviram, por exemplo, né? Eu gosto de dar um exemplo. Mulheres que a mãe falava assim: ah, essa menina é muito danada. Ah, essa menina é impossível. Ah, essa menina. Gente, isso é uma imagem formada do que a mãe tinha a respeito de você. Hoje, no emagrecimento, você pode estar tendo questões, problemas em seguir uma dieta porque a mãe dizia que você era impossível. Então, você não pode contrariar o que a mãe falava sobre você, entende? Parece meio contraditório, mas é assim. A minha mãe falava que eu era impossível. Eu cresço com a ideia de que eu sou impossível. Então, na hora de eu seguir uma dieta, eu não vou seguir dieta, porque na verdade eu sou ainda presa a uma imagem mental que eu sou uma menina impossível. E menina impossível, que faz bagunça, que é impulsiva, que vai lá, que faz, acontece. E quem se comporta assim vai chegar no emagrecimento e vai fazer o quê? Vai estar da mesma maneira. Vai estar impulsiva, vai ter dificuldade de seguir ordem. Por quê? Porque eu tenho que me comportar como a minha mãe achava que eu era. Agora vamos lá, se eu tenho uma imagem positiva, né? Se eu tenho uma imagem positiva, uma imagem mental de que eu sou saudável, magra, no meu peso ideal, então o meu cérebro começa a agir em favor dessa realidade. Ele não sabe, gente, o cérebro ele não sabe em que ano eu estou. Eu é que dou essa entonação. Eu é que faço com que a minha mente forme imagens para acreditar o que eu sou hoje. Então,
eu passo a ter o meu comportamento, a minha identidade interna, orientando as minhas ações. Veja como que é diferente. Olha só, eu aqui, um exemplo prático, né? Uma mentalização versus um comportamento. Eu sentindo gorda. Então, eu começo a estar insatisfeita com a minha aparência, eu começo a olhar no espelho e eu vou acabar tendo tendência de comer mais. Óbvio, por quê? Porque a minha insatisfação me gera um sentimento negativo que me gera uma autoestima. Isa, mas eu estou gorda, você está querendo falar para mim que é para mentir? Não. Eu estou querendo dizer que você precisa gostar do que vê, precisa se amar, precisa se respeitar desde o início do meu processo. E não esperar assim, eu só vou me achar bonita na hora que eu emagrecer. Eu só vou me achar bonita na hora que aquela roupa que eu estou querendo usar me servir. Não, eu não posso pensar assim, porque senão eu estou reforçando uma crença. Então, olha que interessante. Eu tenho que entender que toda vez que eu tenho um sentimento negativo a respeito de mim, esse sentimento me leva a comer mais de forma compulsiva, de forma com que eu não consiga lidar com as minhas emoções. Então, a pessoa fica naquele ciclo negativo. Se eu estou me sentindo infeliz com a minha aparência, eu vou focar mais nela e eu fico mais ainda insatisfeita e mais comportamento alimentar inadequado. É um ciclo, gente. Vocês vão ficando viciadas nesse ciclo. Agora, quando eu estou me sentindo confiante, olha como é diferente. Eu posso não estar no meu peso ainda, Isa, mas eu vou me sentindo tão confiante, tão positiva, que eu mesma vou fazer escolhas mais saudáveis. Porque a minha autoconfiança, a minha autoimagem positiva está relacionada à minha capacidade de tomar decisões que vão me beneficiar no meu dia a dia. Então, eu começo a me sentir merecedora. Gente, ninguém cuida daquilo que não ama. Isso é uma frase minha que eu falo já há um tempão. Se eu não gosto, eu sempre falo isso, né? Ninguém cuida daquilo que não gosta. Se eu não gosto de uma roupa, sei lá, de ver alguma coisa, eu jogo aquilo fora, eu guardo aquilo. Então, se eu não estou gostando do que eu vejo e estou reforçando na minha mente isso, a minha tendência é eu ficar desleixada com aquilo e realmente não querer. E aí, se eu fizer o contrário, eu vou começar a reforçar, me sentir cada vez mais merecedora de cuidar de mim mesma e vou começar a refletir nas minhas escolhas alimentares, na prática de exercício, no meu autocuidado. Então eu vou criar um outro ciclo, só que agora de saúde e autoestima. Faz sentido, né, gente? Muito sentido. Porque olha só, se eu começo para ver se faz sentido, para que eu vou ficar quebrando cabeça com dieta, gente? Se no fundo, todo dia eu falo para mim mesma, eu não consigo emagrecer. Se eu falo todo dia que eu não consigo, o meu cérebro vai me puxar sempre para esse padrão. Para que ele vai mudar? Ele vai falar assim, você não consegue mesmo. Então pronto, vamos encerrar por aqui. Quem entra num processo de emagrecimento e não muda essa frase, não muda esse sentimento de eu não conseguir emagrecer, não precisa continuar, gente. Porque é como se você estivesse carregando uma âncora nas costas, muito pesada. Porque eu já dei o comando, eu não consigo. E se eu mesma já dei esse comando, tudo no meu corpo vai refletir para que eu não consiga, de verdade. Então, eu preciso criar a minha
imagem mental do meu peso ideal. O meu corpo, a minha mente, as minhas células precisam começar a entender que eu estou configurando uma nova imagem. Ela vai vir acoplada em mim, plasmada em mim. Por quê, gente? Se vocês são capazes de formar imagem que te leva a alegria, que te leva a tristeza, que te leva a sentimentos de euforia, eu também sou capaz de criar imagem que vai sustentar o meu emagrecimento. Eu vou mudar a minha forma de pensar a partir do que eu estou imaginando do meu corpo, sendo que eu nem atingi meu peso ideal ainda. Quem começou com isso, gente? Ó, eu vou trazer dois dados científicos aqui, porque eu gosto muito de dados científicos. Tudo que é dado científico faz com que a nossa mente tenha menos resistência a fazer aquilo. Por que que quando eu vou usar uma técnica, eu tenho que pensar em visualização? Primeiro, né? Física quântica e o poder dessa visualização. O pensamento, o corpo, as nossas emoções, elas estão interconectadas. As nossas células, né, elas têm um circuito elétrico. Os neurônios, tanto é que quando ocorre a morte cerebral, é feito um teste e para você ver que não há mais atividade. Então, aquele eletrocefalograma, né, para. Então, o que que acontece? O meu corpo, ele está sempre enviando um sinal de como eu estou física e emocionalmente. Se eu estou alegre ou se eu estou triste. Quando a pessoa está triste, a tendência é ficar com a cabeça baixa. A pessoa tá sempre assim. Você já viram alguém triste com o peito estufado? Não, até a minha postura reflete. Quem está passando por processo de depressão, você não vai ver a pessoa deprimida assim, ó, peito estufado, andando confiante, segura. Claro que não. Então, o tempo todo, o meu corpo, ele tem sinais, ele está enviando. Então, se eu estou tensa, o que que acontece quando vocês estão ansiosos e tensos? Eu dou tensão muscular. Eu posso dar nódulo, eu posso ficar com o corpo todo tensionado, com raiva. Eu acelero o coração. E é óbvio, essa minha resposta física vai influenciar meus pensamentos e minhas emoções. Aí, óbvio que isso vai desencadear. Pensamento negativo gera emoção negativa. Pensamento positivo eleva o meu estado emocional. Eu deixo de ser ansiosa, produzo menos cortisol, menos adrenalina, e com isso eu diminuo o episódio de comer compulsivamente, de não resistir àquilo que está me oferecendo. Então, a imagem mental ela é formada a partir de como eu me comporto e de como eu me sinto e penso. Agora, isso foi quando eu falei do poder da minha visualização. Agora, eu vou falar sobre lei da ressonância. Gente, Isa, o que é lei da ressonância, gente? Eu vou ainda dar uma aula, né? Não é nem a mentoria, é uma aula mesmo só sobre frequência vibracional. Mas, só para introduzir o assunto, nós temos uma frequência. Então, tem gente que chega perto da gente e a gente fala assim: aquela energia da pessoa é ruim, né? Ai, nossa, aquela pessoa parece que tem uma nuvem negra na cabeça, né? Isso é um resumo do que é frequência vibracional. Assim como tem gente que a gente chega de longe ou de perto e fala, essa pessoa tem uma energia maravilhosa, né?
Então, se eu sou uma pessoa que tenho essa ressonância direto de emoções, de sentimento, quando eu estou vibrando positivamente, que é sentir alegria, sentir gratidão, sentir confiança, o que vai acontecer? Sentir amorosa, eu vou estar numa frequência boa e a minha chance de sabotar o meu emagrecimento, ela vai reduzir muito. Por quê? Se você está alegre com você mesma, confiante, segura, por que cargas d'água a senhorita vai caçar comer de forma indevida? Não vai. Se eu estou alegre, se eu estou me sentindo merecedora de emagrecer, eu vou me comportar de acordo com o que vai me levar ao meu objetivo. Então, eu vou comer o que precisar de comer, eu vou me exercitar, eu vou começar a ter ações e sem ficar questionando, sem ficar fazendo esforço para que aquilo dê certo. Ai, nossa, tá tão. Nossa, tô empurrando a dieta. Se você tá empurrando a dieta, então você não tá feliz. Porque eu tenho que estar feliz comigo mesma. Eu tenho que estar alegre, eu tenho que me sentir confiante e falar assim, não. Porque vamos parar para pensar uma coisa, gente. Dieta, o nome, né? Que dieta é aquilo que a gente come todos os dias de forma repetida. Isso que é o nome de dieta. Depois os médicos foram dando outras conotações. Mas, de certa forma, se eu quero manter longevidade, vitalidade, um corpo num peso ideal, eu vou ter que ter comida, me alimentar de uma forma que isso vai me beneficiar no futuro. Então, eu já preciso trazer para minha mente que está errado isso de deturpar a palavra dieta, né? Vamos parar de deturpar isso. Então, voltando aqui, se eu estou focada em cultivar pensamento, emoção que vibra em uma frequência elevada, se eu me sinto alegre, por quê? Porque uma mulher alegre e confiante, ela não vai querer sabotar o processo dela de emagrecimento. Ah, Isa, mas eu conheço a minha amiga, ela é uma gordinha e está super feliz. Você não sabe? Você não convive no coração dela? Isso é o que ela fala para você, mas você não sabe o que, que acontece na hora que ela vai deitar, na hora que ela vai dormir, quando ela tira a roupa e se olha no espelho, ou quando ela nem se olha mais. Então, você não tá ali para falar isso. Então, vamos lá, seguindo. Se o ciclo da energia, né? Se eu tô falando de vibração, ó, fracasso. Pessoa sente fracassada. Culpa. Pessoa sente culpada. Descontrole, eu vou acabar comendo, ciclo repetitivo. Então, percebe que eu vou de 0 a 100, né? Rapidinho. Me sinto culpada, me sinto fracassada. Gente, vamos mudar o ciclo. Se eu me sinto aqui no lugar de fracasso, alegre, no lugar de culpa, confiante, eu não vou ter descontrole. Eu não vou experimentar descontrole na comida. Não vou, porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que eu preciso fazer, agir para chegar no meu resultado. Fez sentido, gente? Aí esse experimento aqui é um dos que eu mais gosto, né? O Dr. Joe Dispenza. Gente, eu tenho vários livros dele. Um último aqui que eu estava lendo que chama Você é o Placebo. O poder de curar a si mesmo. O Joe Dispenza, gente, é por isso que eu falei, a gente não tem que ficar esperando as coisas chegarem lá fora, né,
dos Estados Unidos para eu poder ter meu resultado de emagrecimento, não. O Joe Dispenza, gente, é um médico que começou a estudar profundamente, ele é um neurocientista que realizou experimentos assim fascinantes sobre o poder da mente, da imaginação, tá? A ponto de a prática de visualização constante é capaz de mudar o meu nível celular, a forma como as minhas células se comportam. Então, ele fez estudo em pessoas com câncer, para vocês verem o nível de profundidade do poder da imagem. Hoje, uma das minhas especializações, né, como neuroterapeuta Hertz, é imagens que curam. Então, o que que acontece? Áreas do nosso cérebro, né, redes neurais que são ativadas como se elas estivessem vivendo a experiência. Hoje, o cérebro acredita que ele está vivendo aquilo. Você já viu aqueles memes no Instagram? Eu já vi vários. Que a pessoa finge que está tomando um susto, aí tá com a outra perto, eu levanto as pernas e falo, ai, uma cobra! O outro que está do meu lado nem viu cobra, mas ele acaba se influenciando. Tem vários memes desse, né? É engraçado? É engraçado. Mas vamos trazer para o experimento aqui. Tinha cobra lá? Não. Eu, por um comportamento externo de ver o outro pulando achando que tinha cobra, acabei achando que tinha e morri de susto, morri do coração. Então, o que que acontece? Se eu, né, começo a colocar imagem mental positiva e empoderado, eu vou influenciar a fisiologia do meu corpo. Então, eu melhoro a homeostase das minhas células. Eu diminuo a minha ansiedade. Automaticamente, mulheres que têm dificuldade, que passam por processos de compulsão, vão ser beneficiadas ainda mais. Então, se eu começo a imaginar que eu estou no meu peso ideal, quando eu começo a imaginar isso, esse peso ideal carrega uma emoção. Provavelmente eu vou estar feliz. Provavelmente a minha imaginação é de um lugar bom. Provavelmente a minha imaginação são de sentimentos positivos. Então, eu vou ativar circuitos neurais na minha mente para levar que eu desempenhe e tenha aquele resultado. Então, se eu estou emagrecendo e começo a imaginar que eu estou no meu peso ideal, todo o meu corpo, toda a minha fisiologia vai começar a querer se comportar daquele jeito. Um dos experimentos do Dr. Joe Dispenza são mais impressionantes é pacientes com doenças graves, né, começaram a reverter caso de câncer. Só que, gente, claro, né, são pessoas especiais, muito, pessoas que acreditam, que usam, né, a gente não usa nem 10% do que a nossa mente é capaz. Então, isso aqui é ciência. Porque, gente, independente de religião, o que, que os cientistas querem provar? Que Deus não existe, não é? Então, eles vão fazendo experimentos para, eu vou provar que Deus não existe. Só que nessa de provar que Deus não existe, acaba beneficiando a gente. Porque eles fazem descobertas incríveis da capacidade nossa do ser humano. Aliado com a sua fé, que naquilo que você acredita vai te levar para outro patamar. Então, esse experimento dele, depois vocês leem no e-book, né? Que eu deixei aqui para vocês entenderem melhor um resuminho do que o Dr. Joe Dispenza fez. Então, eu visualizo o meu corpo de forma desejada, eu estou reprogramando o padrão mental e emocional.
Não há como um manequim menor, o meu corpo com uma forma menor, ele não comporta aquela mesma mulher ansiosa, comendo de forma compulsiva, ou não comendo, ou fazendo tudo de errado para o processo dela de emagrecimento. Então, assim, quando a gente passa a entender isso, a gente muda a regra do jogo, literalmente, né? Então, eu vou cultivar imagem mental positiva de mim mesma. Não tem como eu pensar assim, eu tô mais magra e o sentimento ser tristeza. Não tem. Imagina, pensa você mais magra, você vai estar triste. Você mais magra, do seu peso hoje, você vai estar ansiosa? Não. Então vocês percebem que o meu corpo, ele vai fazer, entre aspas, obrigar minha mente a ter uma emoção diferente, um comportamento diferente. Por isso que é tão eficaz. Eu não preciso lutar contra o meu corpo, mas eu tenho que estar em sintonia com ele. Eu vou mudando, eu vou moldando, né? Eu vou plasmando. Você quer ver? Vamos lá, vamos fazer um exercício prático. Fecha os olhos, todo mundo, fecha os olhos aí por 10 segundos. Então vamos lá. E eu estou formando uma imagem mental aqui. Cada um de vocês vão formando a de vocês. Agora, imagine você no seu peso ideal. Então você fechou os olhos. Eu não sei onde você está, pode ser na frente do espelho, numa praia, não sei, numa viagem. Fechou os olhos? Agora vá imaginando a leveza do teu corpo. Vá imaginando a roupa servindo perfeitamente. E comece a imaginar que energia incrível é você ser saudável. Fizeram essa visualização? Agora volta para cá. Sentiu mais leveza? Sim ou não? Sentiu. Só de imaginar. Então, qual foi a última vez que você se imaginou assim? Se você no seu dia a dia não faz um exercício de visualização, ele é tão bobo. Eu posso colocar uma música que eu quero, eu posso colocar uma dança, qualquer coisa, e eu fecho meus olhos e começo a dançar, me imaginar no meu peso. E o meu corpo vai ser capaz de sentir essa sensação. E ele vai acreditar que isso vai estar acontecendo. Então, como é que eu faço, Isa, para eu criar a imagem mental certa para emagrecer? Primeiro, eu tenho que ter uma clareza total da minha identidade de peso ideal. Então, eu não posso assim, eu preciso saber quantos quilos eu quero pesar. Eu preciso. E eu preciso colocar um valor que eu quero pesar que seja aceitável, que eu não ache impossível. Porque senão a minha mente dá uma risada, uma gargalhada na minha cara. Tipo, eu com menos 20 quilos hoje. Caramba, mas você nunca teve nesse peso, como é que você quer ter? Então, primeira coisa, identidade do meu peso ideal. Quanto eu quero pesar? Isso é importante. Eu preciso ter um número, mas um número que me deixe confortável. Eu tenho que usar um número que eu falo assim, não, isso aqui ia ser legal. Isa, só consigo imaginar eu com 1 quilo a menos mês que vem. Ótimo. Se isso vai fazer com que você tenha uma imagem legal de você, que você não se sinta desconfortável, ótimo.
Depois, pratica. Nós temos que praticar. Andar foi prática, aprender a falar foi prática, aprender a ler foi prática, dirigir é prática. Então, visualização diária. 3 minutos por dia. Feche os olhos e visualize na sua versão. Sinta a emoção que essa visão me traz. Gente, é 3 minutos. Pelo amor de Deus. 3 minutos não é nada. E aí eu posso usar a minha reprogramação junto com palavras. Se você fala não consigo emagrecer, teu cérebro vai te confirmar. Porque ele te obedece. Mas Isa, eu falar que eu olhar no espelho e falar assim, eu sou magra, o cérebro vai dar uma risada na minha cara. Vai mesmo. Você não tá magra. Mas se você virar para ele e falar assim, e se fosse verdade? Eu pesando X quilos. Olha que legal. Só de eu falar essa palavrinha, gente, acabou. Eu quebrei a minha mente que iria me sabotar. Eu falei que eu já sou magra? Não. Eu falei para minha mente. E se eu já tivesse pesando tal, tal, tal? Como eu me sentiria? Pronto. Faz essa pergunta e a partir dela faça a tua visualização. Clareza. Detalhes. Eu tenho que ter clareza. Eu preciso imaginar como seria se eu tivesse no meu peso ideal, as coisas que eu faria se eu tivesse no meu peso ideal. Isso tudo vai me deixando mais confiante. Eu vou me alimentar com mais prazer, com mais equilíbrio. Como que eu vou poder estar na mesa à vontade com outras pessoas, sem me preocupar com a aparência? Como eu vou conseguir fazer exercícios de forma mais prazerosa? Então, tudo que eu usar a minha imaginação, eu vou me permitir sentir emoção positiva. Então, a minha imagem, ela tem que ser com clareza, com detalhes, com riqueza de detalhes. Então, como que é a minha frase de reprogramação mental, né? Afirmação positiva, trocar frases negativas. Pô, eu estou no controle das minhas escolhas. Meu corpo está se transformando. Eu sou uma mulher com peso ideal e saudável. Gente, é muito melhor eu começar a falar isso do que todo dia eu falar, eu não emagreço nem por decreto. Ai, nossa, eu posso ficar a pão e água que eu não emagreço. Quantas mulheres não falam isso? Aí tá lá, pagando nutricionista caro, sem ter resultado. Sendo que ela é a maior sabotadora dela mesma. Então, isso, gente, 3 minutinhos, né? Visualização com a minha reprogramação. Tem erro? Não. Então, como que eu com isso evito a minha ansiedade? Eu começo a visualizar no meu peso ideal, meu cérebro começa a acostumar com essa imagem e eu passo a falar assim: não, gente, essa imagem não comporta mulher ansiosa, eu tô alegre. É como se eu estivesse mais confiante, né? Assim, e se eu fosse? Então eu paro de ter compensação emocional. Eu mudo a minha identidade, eu mudo o meu comportamento, a minha mente deixa de enxergar a comida como um meio de lidar com sentimentos difíceis. Então eu preciso entender, gente, eu paro de lutar contra o meu corpo e entro em sintonia com ele.
Ao invés de eu querer mudar tudo de uma vez só, como que a pessoa faz? Ela vai no nutricionista hoje, amanhã ela quer perfeição na academia, perfeição no comportamento dela, beber mais água, fazer dieta, ela quer toda essa transformação em um dia. Ela quer transformar hábito e comportamento em um dia. Só esqueceram de falar com ela que por trás do meu novo hábito, do meu novo comportamento, eu sou uma pessoa que tem que ter uma emoção diferente. Eu tenho que entender qual é o meu trauma emocional que me levou ao estado que eu estou hoje. E a partir dele fazer a minha mudança. Então, eu vou ter o meu momento de decisão. Ciclo antigo. Se eu continuar me vendo como alguém que luta contra a comida e a balança, eu vou permanecer no meu ciclo. Mas se hoje eu começo a decidir que eu estou construindo uma nova imagem, onde eu já sou magra, onde eu já sou no meu peso ideal, eu já sou no controle, eu estou vivendo leve, o meu cérebro vai começar a trabalhar para isso se tornar real. Antes de eu me tornar magra, entre aspas, na balança, eu me tornei emocionalmente magra. Eu me tornei uma mulher com uma mente magra. Ter uma mente magra significa ter emoções que vão sustentar aquela mente magra. Por isso que eu falo, uma mente gorda não sustenta um corpo magro, né? Faz todo sentido. Então, é a chamada de ação, né? Você pode começar agora, já imaginando você com teu peso ideal, ou eu posso continuar todo dia quebrando cabeça. Fez sentido? Vamos lá exercitar o poder de escolha, gente? Não é assim? Vamos embora exercitar o poder de escolha e fazer diferente? Então, bora! Então, era isso, né? Como passa rápido, né? Assim, passa muito rápido. Quando vê, já foi. Quando vê, olha aqui um calor de, sei lá, quantos graus tá aqui, ó, 29 graus. Tô suando igual uma tampa de chaleira. Ai, ai, mas então tá bom, meus amores, ó. Beijo grande, beijo marronzinha, beijo Nero, né? Ah, te amo, maravilhosa. Aí, ó. E a gente se encontra, tá bom? Beijo, meus amores. Tchau, tchau.